Bom dia, pessoal. Tudo bem? Dando um tempinho aí, que o Instagram demora um pouco para avisar o pessoal. E Alexandre, bom dia, tá bom? Bom dia, Ralph, tá bom? Luciano. Tô nada. Aqui o dia começa às 5, né? Vocês ficam aí dormindo domingo, ó. Né, Valdair? Bom dia aí, pessoal. Bom dia, quero agradecer a presença de todo mundo aí, viu? Pessoal que tá entrando aí ainda. E hoje a gente vai fazer uma live diferente aqui, de pergunta e resposta. Muita gente queria, eu vi que em todas as lives o pessoal faz muita pergunta e acaba não dando para responder tudo, né? E ontem a gente até teve várias perguntas aí do pessoal e eu vou deixar esse espaço aí para quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser saber alguma coisa, mandar as perguntas aí, tá? E a gente vai respondendo de acordo com o que for entrando as perguntas. Se der tempo de fazer tudo hoje, a gente faz, se não, a gente guarda e responde em uma outra ocasião, tá? Para poder responder tudo direitinho, sem pressa. E o pessoal que quiser mandar pergunta, pode mandar aí. Renata, essa aqui é uma 1026 que chama Monet TE. Uma planta flor grande, ó, filha de nativa, muito bonita. É a irmã daquela sua, Renata. Não, ontem não teve live, viu? Bom dia, Xerém, tá bom? É muito bonita, viu? Muito bonita mesmo. Ralph, eu não tô na estufa hoje. Eu tô em casa hoje. Eu tenho até algumas coisas aqui. Até não trouxe nada, não tem nada mediano aqui. Mas qual que é a sua pergunta? Pessoal, se alguém quiser ir perguntando aí alguma coisa, essa live é para isso, tá? Eu fiz aqui exatamente porque tinha muita pergunta do pessoal aí. E aí, ó, chegou uma aqui, ó, do Breno. Ô Breno, a gente já tem alguma coisa pronta assim, tá? E acredito que o ano que vem começam a florescer. O Breno perguntou aí, pessoal, de se a gente tem alguma coisa pronta de labelóide e cerúlea. E a gente tem alguns cruzamentos, sim. E um, inclusive, no ponto de florescer, viu? Inclusive, esse ano nós já tivemos uma floração de uma planta, só que deu tipo, tá? Deu uma labelóide tipo. Mas nós já temos, acho que 2 ou 3 cruzamentos aí prontos já. Temos algumas outras coisas aí também com vinicolor, com suave. E logo logo vão estar saindo aí também. As albas foram as primeiras. E depois das albas a gente acabou fazendo praticamente todas as variedades, viu? Isso já tem tudo pronto já. É isso aí, daqui uns dias sim. O Valdair perguntou aqui, ó. Deixa eu só parar aqui. Mudança de temperatura gera algum impacto nas florações? O Valdair, isso é uma análise que eu faço vendo as minhas florações aqui, tá?
Boa tarde, Evandro. Oh, bom dia, né? Acordei muito cedo, já tô no boa tarde. O Valdair, pessoal, realmente a temperatura interfere. Ó, deu uma travadinha, já voltou. Eu tenho notado aqui que realmente a temperatura influencia na floração, sim, tá? Até certo ponto eu noto que é bom uma queda de temperatura. O excesso de temperatura a gente vê que as plantas ficam meio moles, aquela coisa largadona, né, que não consegue segurar a substância porque ela acaba tendo que trocar muito líquido com o meio por evaporação ali, né, da flor, sei lá. E você vê que com calor excessivo não fica legal. Mas também com frio excessivo eu noto que muita coisa que não entorta acaba entortando, principalmente pétalas, acabam dando aquela impressão de a pétala tá plana aqui, ela acaba meio que fechando, fazendo um tubo assim, né? Eu noto bastante isso aqui quando, principalmente o uberaba, que a temperatura é muito alta e na época da floração da valquiriana, em alguns anos a gente tem uma queda igual esse ano teve. Então eu notei que muita coisa acaba entortando, viu? Não é essa variação eu acredito até que a variação seja pior do que manter estável abaixo ou acima, tá? Porque isso as plantas acabam acostumando. Mas eu acredito que a queda, você tá lá com 30 graus, de repente cai para 10 igual fez aqui, realmente prejudica bastante. Ó, vamos lá aqui. Aqui é a pergunta do Alexandre Larosa. Se eu faço adubação nos seedlings e nas adultas eu mudo formulação. Não, Alexandre, aqui não tem nem como, tá? Elas ficam no mesmo local, então assim, eu não tenho como, até tenho dispositivos para fechar a parte de seedlings, mas assim, os seedlings têm vários tamanhos, então eles estão no mesmo local, eu não consigo fazer isso. A adubação é a mesma para todos, tá? Mas sempre foi assim, nunca separei a adubação um pouco mais fraca, um pouco diferente para seedling e um pouco mais forte, mais concentrada para plantas adultas, viu? Tem uma pergunta aqui do Yuri. Para sépalas perfeitas, você acredita que devem ser o mesmo tamanho? Naturalmente são maiores que as outras, né? Ô Yuri, isso aí é o seguinte, o Arroio até já estudou e ele e o César lá notaram que a sépala dorsal é um pouco maior até por conta do fechamento do botão, né? Mas isso é uma coisa milimétrica, né? Então assim, e o que com relação a julgamento, o que acontece de usar aqueles dois triângulos, né? Acaba sendo o que a gente tem hoje ainda, porque é a norma que a gente tem que usar, né? Que ela foi adaptada para isso. Então assim, se elas devem ser do mesmo tamanho, não deve, porque não vai ser. Eu acredito que pouquíssimas plantas vão ter a mesma medida, né? No fritar dos ovos aí, você pega 100 plantas, 2 vão ter a mesma medida e o resto vai ser maior. Mas a diferença é muito pequena, tá? O que a gente nota é que o labelo certamente vai ficar fora daquela estrela. Quando você faz a estrela invertida ali, né, os triângulos invertidos para formar a estrela, o labelo, para ele ficar bonito, ele vai ter que ficar um pouco acima, né? Então a gente acaba olhando um pouco do alinhamento ali e tal, mas não vejo problema da sépala ser um pouquinho maior, que é o que existe, né? Uma pergunta do Xerém aqui, ó. Oxê, como proceder quando a valquiriana aborta frentes novas? Você está falando de floração ou de brotação? Isso precisa ficar bem claro, né? Floração é comum, principalmente agora em queda de temperatura ou aumento de temperatura, com a própria rega pode abortar muito botão. E com relação à frente, eu praticamente não vejo abortar frente, né? Um broto novo, eu não tenho esse problema aqui.
Precisaria até analisar isso, viu? Pode ser alguma falta de algum nutriente, algum problema, né? E não sei, precisaria analisar. Depois você me explica aqui direitinho. O Evandro, por quê? Por que do salto para trás aí? Ó, uma pergunta do André aqui, ó. Na mesma do Breno, você tem alguma cerulha na linha A20 ou da Riacho Azul? André, eu não entendi sua pergunta, viu? Eu não entendi. Você. Ah, tá. De labeloide, né? Não, eu não fiz com nenhuma das duas, tá? Eu usei outras plantas. Eu não usei para fazer as labeloides nenhuma da linhagem A20. Eu usei uma irmã da Riacho Azul, mas que não é Riacho Azul, tá? Vamos ver aqui. Uma pergunta do Ralph aqui, ó. Para conseguir espaço na estufa, eu tiro várias valquirianas da estufa. Muitas vezes fico em dúvida na hora de tirar as medianas. O Ralph, esse é um problema que vamos por partes aqui. Até a gente já conversou sobre isso, né? A primeira coisa que a gente tem que considerar aí é o seguinte: as plantas medianas, infelizmente, isso vai ser bem mais presente do que a gente pensa, porque com a evolução dos cruzamentos, o que é bom hoje, o ano que vem às vezes já não é, né? Em determinados cruzamentos dá um boom em um ano, o que era ótimo hoje já passa a não ser tão bom no próximo ano. Isso aconteceu com as cerulhas, por exemplo. Então vou te citar um exemplo que aconteceu comigo. Em determinado momento eu tinha lá Gilda Maria, isso 20 anos atrás, que era o que tinha de bom. E de repente apareceu os cruzamentos do Joaquim, de Marimbondo com Rafael, e o A20 do André. Então aquilo mudou muito o tamanho e a estrutura da flor das cerulhas, né? E o pessoal ficou doido com aquilo e começou a comprar. Eu comprei muita coisa também e acabei abandonando as 427, né? Vamos dizer assim, e outras plantas naquele nível. Aí acabei abandonando aquilo e hoje eu corro atrás buscando aquilo, porque eu acho que aquilo a gente tem que ter na coleção. Então assim, algumas coisas medianas a gente vai ter que acabar tirando, sim, porque o espaço é impossível você ter tudo. Ninguém vai ter um espaço suficiente para colocar tudo dentro do orquidário, né? Então assim, todo ano a gente tem que fazer uma limpeza assim. Eu acabo amarrando aqui em árvores, no quintal, na chácara, e vou amarrando, porque para não deixar de ver as florações, né? Mas realmente é um problema, porque o que é bom hoje, e um outro detalhe legal disso aí é o seguinte: você batiza uma planta hoje, aí você vai e coloca o nome da mãe, da esposa, dos filhos, e de repente essa planta fica defasada, né? Vem vários cruzamentos muito bons em cima e você fica defasado em forma, né? E aí você colocou o nome da mãe, da esposa, o que você vai fazer com aquilo? Você não vai descartar aquela planta, né? E eu até estava conversando esses dias, não sei se foi com o Rogério, acho que foi com o Rogério, que você precisa manter essas plantas. E como fazer isso? É difícil, tá? Então assim, isso tem que ter um critério mais pessoal mesmo, tá? Uma planta mediana que você não quer descartar porque tem o nome da esposa, tem o nome da filha, você não vai descartar, você vai manter lá. Mas uma planta mediana que não tem nome, às vezes tem número, e que hoje ela não faz mais efeito dentro do orquidário, eu não digo descartar, né? Amarra em um sítio, em árvore, no condomínio, no prédio mesmo. Todo prédio tem árvore ali embaixo, a gente amarra, e porque senão o espaço é impossível, né? O pessoal vai adquirindo seedling, até os números dos cruzamentos mostram isso. Você compra lá 20
plantas de cruzamento, às vezes as 20 vão ser bem medianas ou ruins. O que você tem que fazer com aquilo? Você não vai matar, mas você vai replantar isso em áreas. Você pode até aproveitar para replantar, repovoar áreas que já tiveram valquirianas e que hoje não tem mais, né? Mas é um grande problema isso aí, principalmente levando em consideração o avanço dos cruzamentos hoje, né? O que a gente vê aí, de um ano para outro a coisa muda toda, né? Vamos ver mais perguntas aqui. Ô Ralph, se tiver alguma coisa para completar aí, vai mandando aqui, tá? Se não ficou bem claro. Do Bruno, aqui os nobilhos já estão com botão. Tem alguma coisa a ver com o clima desse ano? O estado de São Paulo chegou mais cedo. Bruno, não, aqui também tá cheio de nobilho já nessa época, tá? Junho, nobilho reishi, já é para tá começando mesmo, tá? Aqui pelo menos começam em junho e julho, no máximo agosto eles estão acabando. Aqui eu não tenho floração depois de agosto de reishi, aí só de amalho depois, tá? Aqui, ó, tem um aqui, ó. Florações que ocorrem fora de época tendem a vir com menor potencial? Não, não vejo isso. Vou te citar um exemplo. Já cheguei a pensar que sim, mas quando nós tivemos a primeira conferência aqui em Uberaba, a planta campeã foi a Gabriela Costa. Ela floriu em maio, né, normalmente na época de floração, muito ruim, muito fraca. E ela foi a campeã. A nossa conferência primeira foi em setembro, foi no final de setembro. E ela veio em uma das suas melhores florações. Pode ser até uma exceção, né? Mas eu não vejo isso como problema. Até porque grande parte das valquirianas hoje florescem uma segunda vez. 70% das valquirianas aqui florescem a partir de agosto, começa a florescer de novo, aí fica até novembro, final de novembro, tá? Não vejo isso como um problema. Aqui, ó, qual a porcentagem ideal de sombrite para uma orquidade valquiriana? Isso depende muito da região, né? Aqui, na verdade, o sol nosso é muito forte. Eu aconselho 70% de sombreamento em cima, né? E 50% nas laterais. Aqui é o que eu uso aqui, viu? Em orquidades que tem muro nas laterais, que formam cantos de sombra, né? Que acaba, quando você tem dois muros, você tem uma quina ali que fica bem sombreado. Eu aconselho o uso do aluminete, apesar de ser um material bem ruim, bem mais fraco que esses monofilamentos, essas coisas. Eu aconselharia o aluminete, porque ele acaba aumentando o campo de luminosidade dentro do orquidário. Mas respondendo a porcentagem, 70 em cima e 50 nas laterais é o ideal, tá? No máximo aí, para cair um pouco, 65 em cima. 50 em cima, para valquiriano nobilho é até bom, mas as plantas ficam com aspecto sofrido, amarelado, não acho que fica bonito, tá? Elas perdem um pouco daquele verde bonito. Deixa eu ir passando aqui. O orquidário botelho. Mora em Anápolis, local seco e de grande altitude. Pela manhã, por volta das 7, costumo regar as plantas, e às 17, quando vou ver, já estão secas, aí pulverizo um pouco de água. O que você acha? Eu acho o seguinte, a rega é um fator bem subjetivo. Inclusive está totalmente... Pessoal, tá dando umas travadas aqui, não sei por quê, porque o sinal aqui tá máximo, mas vamos responder aqui de novo. A rega é bem subjetiva, tá? E ela tá ligada diretamente ao substrato. Precisaria ver que substrato que você usa, né? Se for madeira, você pode regar 2 vezes por dia, tranquilamente. Principalmente num local seco e quente, igual Anápolis. Mas se for, por exemplo, vaso de plástico com brita, igual o meu aqui, eu não posso fazer isso 2 vezes, porque eu apodreço muita planta, tá? Então, assim, procura ver e por essa subjetividade, você pode, você mesmo vai descobrir se isso está fazendo ou não bem para as plantas. Você vê que está ficando muito molhado,
muito encharcado, se for no caso de vaso, corta a rega da manhã e molha na noite, né? Aqui eu só faço rega no final da tarde. E nessa época que cai muito a temperatura aqui, eu alterno. Então eu faço ela 6 horas da manhã, tá? Porque as plantas teriam o resto da tarde. Pessoal, tá muito ruim aqui. Mas pessoal, deixa eu arrumar um negócio aqui. Eu mudei a rede aqui. Mas voltando aqui, ó, pergunta do Orquidário Botelho. Então eu acho o seguinte: vai observando. O que não pode é que as orquídeas, principalmente Valquiriana e Nobile, não gostam de substrato encharcado. Então você tem que ir observando isso aí, tá? Vai vendo se o substrato está ficando encharcado e vai tentando manter ele mais seco, né? Se precisar, corte uma dessas regas aí e mantém só uma, viu? Então lembrando, Valquiriana e Nobile não gostam de excesso de água. É preferível faltar do que passar. Ô Gerson, então, a umidade relativa é mais ou menos o que eu falei aí pro Orquidário Botelho. É uma pergunta do Gerson. A relação da umidade com a rega, né? Locais que tem relativamente alta umidade aí, igual litoral e outros locais aí, tem alguns locais no Espírito Santo que tem umidade de 70% na serra, né? Você não vai ficar jogando água, porque senão não dá tempo de secar, porque a umidade dos vasos não vai ser trocada com o meio, não vai secar, e aí você acaba tendo um problema sério. Você vai ter muita podridão, esse excesso de água, igual eu falei, Valquiriana e Nobile não gosta de excesso de água, eu prefiro faltar do que passar. Para quem tem a irrigação eletrônica, vai lá e programa, tira um dia sim, um dia não, e faz essa escala de um dia sim, um dia não, testa. Então assim, o ideal é fazer testes, tá? Porque cada local tem uma umidade, tem uma temperatura, aí já entra a relação das regas com o substrato, que é o principal, que é o que eu falo sempre. O pessoal pergunta muito de rega. Qualquer tipo de rega está relacionada ao substrato. E depois que vem outras coisas, como umidade ambiente, temperatura, mas a principal relação da rega é com o substrato. Então se você cultiva em toquinho, né, toquinho de madeira, você vai regar muito mais do que se você cultiva em esfagno, por exemplo. Tem gente que cultiva em esfagno, em vaso de plástico. Você vai ficar aí 10 dias, uma semana sem molhar praticamente, né? E quem cultiva em toco, por exemplo, eu tô com um problema aqui tem até o meu orquidário aqui. Pessoal, vi aqui, ó. Aqui é meu orquidário de casa, ó. Tá? Ele vem mais pra cá um pouco, né? Ele tem um orquidário pequeno, que tem 20 por 4,5. E eu tô com um problema aqui que eu tô passando todas as plantas para vaso plástico com um mix de pedrisco, com macadâmia, bolinha de isopor e carvão, né? Tá indo muito bem. Mas acontece que eu já passei 70% dos vasos para esse substrato e antes eu só cultivava em cachipozinho de madeira com peroba. E agora, como eu diminuí a rega, eu estou indo em fase de teste, é exatamente isso que eu estou querendo mostrar, tá? Vocês vão precisar ir testando. As minhas plantas que estão na peroba estão sentindo e estão desidratando absurdamente. Como eu diminuí bastante, elas já estavam aclimatadas naquele substrato, recebendo rega diária, às vezes 2 regas diárias. E eu diminuí aí para um dia sim, um dia não, às vezes molho um dia, pulo 2. Então elas começaram a desidratar bastante. Então a gente precisa ir medindo isso tudo, tá? Essa relação aí, ela é muito particular. E ela precisa ser feita com muita cautela para não perder planta e deixar as plantas bonitas. E é o que eu estou tentando fazer aqui agora, até completar essa troca toda.
Olha lá, o Orquidário Botelho colocou aqui: cultivo em sanção do campo com um pouco de esfagno. Se você coloca esfagno, eu não vejo por que molhar 2 vezes, não. Eu acho que não precisa, tá? Eu faria diferente. Eu tiraria o esfagno e molharia as 2 vezes, entendeu? Eu acredito que ficaria melhor. Aqui, ó, João Carlos Seratiuk. Entre uma floração, devemos fazer escalonamento de concentração de fertilizantes 10-10-10, 30-10-10 e 10-45. João, hoje eu uso, eu tinha uma tabela, muita gente até pediu essa tabela, eu mandei. Eu usava vários produtos para poder ter uma adubação boa. Isso é coisa minha, né? E que deu certo, muita gente usa ainda e deu muito certo. Então eu usava como cálcio, por exemplo, Calbit da Valagro. Não estou fazendo propaganda, mas sem dúvida o melhor cálcio, né, que tem no mercado. Então eu usava lá 30-10-10, 20-20-20, 10-45, 9-45-15, né? Aí eu usava alguns outros lá, como Megafol, algumas coisas. Então eu tinha uma planilha que eu tinha 8 produtos e que eu aplicava um produto por semana e depois eu voltava na primeira. E fazia isso o ano inteiro, independente de floração. Aí eu comecei a notar que o Megafol e alguns outros, o Calbit, eles estragavam os botões na época de floração. Então eu cortei eles e mantive o resto. E há 6 meses eu vi o adubo do Locatelli, do Marcos Locatelli, que ele já tinha tudo aquilo que eu fazia em 8 meses em um só. Então eu passei a usar o dele, tá? Então hoje eu aplico normal, independente se tem floração, se não tem. Eu fiz um teste numa área para ver se queimaria flor. Ele já tinha me falado que não, mas eu fiz um teste. E eu fiz esse teste e não queimou flores. Então eu uso o adubo dele só o ano inteiro, não paro, tá? Eu não dou descanso. Toda semana eu vou aplicando esse adubo. Semanalmente, no mesmo dia, no mesmo horário, eu vou lá e faço a aplicação, independente se está com flor ou não. Perguntando se eu tenho foto da Cavazine 4. A Cavazine 4 na Orchid Brasil você não vai achar, porque foi um seedling que eu comprei deles. Aí entra na história do Ralph, né? Vamos voltar na pergunta do Ralph. Na época, vinicultor Fernando Terra, que inclusive deu excelentes resultados no nosso cruzamento 181, Cavazine 4, Cavazine 6. Não, a Cavazine 4 você está falando a nativa, né? Porque eu tinha a 4 aqui também, mas como de cruzamento deles. Não tenho a foto da Cavazine 4, tá? Mas eu posso pedir pro André e a gente divulga isso depois, viu? Eu tô fazendo um trabalho sobre nativas aí para uma publicação futura, que vai ter todas essas plantas nativas aí, tá? Mas eu pensei que você estava perguntando aí, porque eu tinha, na verdade, chama Adega 4 e Adega 6. Essas plantas entraram no que o Ralph falou. Eram plantas lindas na época e que acabaram ficando ultrapassadas com a evolução das viniculores. Então hoje eu tenho elas em árvore só. André, quais as características para identificar uma feiticeira? Então a feiticeira é uma planta que não tem, o pessoal não tem como errar, tá? Eu vou mostrar aqui só para vocês verem aqui. Deixa eu inverter a câmera aqui. André, feiticeira é isso aqui, ó, tá? Eu até trouxe 2 aqui, ó, porque estão bem floridas. Eu gosto muito da feiticeira. Então, só para você ter uma noção do que é feiticeira, eu vou pegar uma flor seca aqui, ó. O labelo dela é muito característico. O pessoal que bate o olho já sabe que isso aqui é uma feiticeira, tá? Agora o detalhe dela é essa formação em raquete. A gente vê que ela é fininha aqui na junção da coluna, ó, e ela vem e abre aqui de uma vez, ó. Ela abre, ela não vem já larga igual as outras que começam assim, ó. Ela começa cavando assim, tá vendo?
como se fosse uma raquete de ping-pong. Então ela tem esse formato, né, que forma essa gotinha, que o pessoal chama de gotinha aqui no meio, ó. Entre as duas pétalas tem isso aqui. Ela tem as sépalas fininhas, né, com essa toda, o pessoal até, essas feiticeirinhas que o pessoal chama, é exatamente em alusão a essa planta aqui, tá? Em alusão ao formato dessa planta, que o pessoal chama de feiticeirinha. É por isso. Então essa daqui é a feiticeira, tá? Ela é uma planta muito característica. Você vê que todas as flores têm a mesma característica e todos os vasos, olha lá. André, espero que tenha conseguido captar aí, viu? Xerém, seixo rolado. Então, eu nunca usei. Mas engraçado, isso há muitos anos aí, quando eu comecei, eu ficava lá na casa do seu Oswaldo Franchini, e ele já usava isso. Então eu achava legal que para ele desenvolvia muito bem, mas eu ainda ficava pensando comigo, gente, cultivar na pedra, né? Ele ia no rio, peneirava aquele cascalho, pegava as pedras maiores um pouco e fazia o substrato dele só de seixo, né, de rio, que é o cascalho de rio que a gente chama. Ele fazia um dreno bem legal com isopor ou caco de telha. Na época ele até fazia caco de telha, mas ficava um vaso muito pesado. Então depois ele viu que precisaria colocar isopor para diminuir o peso. Mas hoje o pessoal usa e dá muito certo, tá? Não é ruim. É um substrato muito bom. Aqui uma pergunta da Aline e do Fausto. Tenho dúvida nas classificações entre labeloides, trilabelos, pelóricas. Então, isso aí eu até tenho uma matéria no site, quem quiser ver, a matéria tá lá. Lendo na seção de matérias do orquideasterra.com.br tem lá a diferenciação de labeloide e de trilabelo. As labeloides, que inclusive labeloide seria que se assemelha ao labelo, tá? Então é essas plantas que a gente vê aí, grande maioria das vezes, o pessoal chama de trilabelo e tal, tem nada de trilabelo. O que se assemelha não é igual, né? O que parece não é igual. Igual é igual, né? Então a trilabelo ela tem exatamente 3 labelos. O André Cavazzini, inclusive, tem uma, né? Acredito que seja a única. Eu já vi nobilior, mas de valquiriano acredito que seja a única. Ela tá até a foto no site lá, quem quiser ver. Ela tem exatamente 3 labelos. Se não tivesse essa trilabelo do André e não existisse realmente uma trilabelo, eu acredito que os labelóis poderiam até a gente ficar em dúvida se realmente aquilo era uma trilabelo ou não. Mas como existe a trilabelo, que tem exatamente no lugar das pétalas, mais 2 labelos idênticos ao de baixo, aquela sim é a trilabelo, tá? E as labeloides são as que assemelham ao labelo, que muitas vezes dão aquele amarelinho no meio da pétala, dão aquela cavada na pétala, mas você vê que é uma pétala normal. Ela não é um labelo, ela é uma pétala que dá uma cavada querendo formar um labelo, dá até o amarelo ali, né, que fica abaixo da coluna, mas ela não é um trilabelo, tá? E as pelóricas, a gente chama de peloria os defeitos das sépalas ali, né? Que elas ficam mais largas às vezes. É uma coisa totalmente diferente de labeloide e de trilabelo. Às vezes a planta vem, eu até tenho uma aberta no orquidário, eu podia ter trazido, mas não trouxe. E isso muda de ano para ano, tá? Então assim, é uma mutação que vem e vai, e a gente às vezes floresce uma vez assim, depois nem dá mais essa peloriada que a gente chama. Agora as labeloides, sim, apesar de ter uma variação muito grande na floração, praticamente a gente não vê elas iguais, tá? Elas são labeloides sempre, e a trilabelo também é sempre trilabelo. Mas essa matéria ficou muito legal lá do site. Quem quiser dá uma olhada lá, porque com as fotos fica mais fácil falar, né? mais fácil ver, né? Porque falando assim é difícil. Muita gente ainda vai ficar em dúvida se a labeloide realmente seria trilabelo e vice-versa, né?
lá aqui, ó. Tem umas perguntas. O Tairé, deu uma travada aqui, mas eu já arrumei agora. A Renata perguntou aqui, ó, qual a época de fazer replantes e cortes e aquela questão da lua. Ah, Renata, isso é legal. O negócio da lua eu até não observava muito isso não. Aí eu comecei a ver que as plantas que eu cortava, porque com a quantidade de planta que eu tenho aqui hoje, eu não consigo ficar prestando atenção. Mas eu pensei comigo, falei, ó, quando eu tiver que fazer divisão, eu vou não fazer na lua minguante e faço outro tipo de serviço no orquidário para não ter que fazer as divisões na lua minguante. E começou a ter um resultado melhor realmente. O pessoal de fazenda faz muito isso, o pessoal que mora na beira da praia, né, que mexe com pesca, com tudo, eles olham muito a lua. E não é à toa isso, né? Então eu comecei a não fazer divisão na minguante. Então eu faço ela na nova, né, ou na crescente. E na cheia eu já não faço, eu faço até aí o 5º dia da cheia no máximo. Depois ela já começa a entrar em declínio ali, né, para ficar minguante, e aí eu já não faço mais. Essa é a questão da lua. Agora, melhor época de replantar o ano inteiro. Na nossa região aqui, em Minas, você é de Belo Horizonte, em Minas não tem época para replantar. As valquirianas aqui brotam o ano inteiro, enraizam bem o ano inteiro, então assim, eu não presto muita atenção nisso, tá? Eu sempre corto, replanto e pronto. Não presto atenção. Hoje em dia eu presto atenção bastante na lua, que foi o que a gente falou. Que eu até nos meus calendários que eu mando pro pessoal, eu até coloco a fase lá, né? Todas as fases, a data, tudo. Porque quem gosta de fazer assim e acompanhar, poder ter ali também no nosso calendário esse parâmetro ali para seguir, né? Mas só para deixar bem claro, que é o que o pessoal sempre faz em fazenda, tudo, na época da minguante eles não tiram nada da terra, o pessoal faz isso. Eu sei que tem algumas coisas que tem que fazer na minguante, mas no caso de replante, de orquídea, de divisão, não seria na minguante. Alexandre Larosa aqui, ó. Geralmente pelo verde da folha a gente vê que a planta está com um tom de boa luminosidade. Mas eu uso um luxímetro para medir a qualidade de luz e a quantidade de luz que as plantas recebem. Não, eu não uso. Alexandre, assim, quando a gente tem a estufa própria, né, que a gente vê que está recebendo, exatamente isso que você falou. Pela coloração das plantas a gente já vê que a planta está bem, né? A planta, ela mostra isso pra gente. Quando as folhas estão com verde muito escuro, aquele verde acinzentado, não é legal, tá? E quando também estão com aquele verde amarelado, que foi o que eu falei no caso da tela de 50%, também não é legal. Então assim, o ideal é que fique aquele verde bonito, né? Um verde vivo, que não fica aquele verde apagado, acinzentado, e que também não fica aquele verde amarelado. Então elas mesmas mostram isso pra gente. Se você tem lá o seu orquidário não está florescendo direito e você vê que as plantas estão muito escuras, certamente está faltando luz. E da mesma forma, apesar das plantas florescerem, se tem um verde amarelado, você vê que a planta está com aspecto sofrido, você vê que está com excesso de luminosidade. Então você tem que mexer nessa tela ou em alguma forma ali para filtrar mais a luminosidade. Mas o legal ali, para te falar a verdade, eu acho muito melhor você observar as plantas do que o luxímetro. No seu caso, que eu conheço, é diferente. Você vai precisar ter um luxímetro, porque o seu cultivo aí é na França, num local que você tem um inverno muito rigoroso, com tempo fechado, e aí é outra história. Mas pra gente que está cultivando no Brasil, num ambiente bem diferente do que você tem aí, eu acho que não precisa de luxímetro não. Eu acho que a observação dessas características, nem do verde muito amarelado ou amarelo, e nem daquele verde cinzentado muito escuro, fechado, você tem que ter esse meio termo aí, tá? Nenhum desses dois extremos é bom.
João Onísio aqui, na Amazônia usa vasos grandes e muita umidade, porque é muito quente e seca muito rápido. Ô João, na Amazônia não, pelo que a gente ouve aí de clientes da Amazônia, Pará, é o contrário do que você está falando. Apesar de ser muito quente, é muito úmido. Lá a umidade fica 90%. Então o pessoal tem aderido lá, inclusive até a Elizabeth, ela direto acompanha a gente aqui nas lives. Ela é uma cliente de lá, ela mora em Manaus. E ela cultiva, ela passou tudo para madeira, porque as plantas nem florescem bem e outra coisa, elas vão apodrecer todas, porque lá é 90 a 95% de umidade direto, né? Chuva praticamente todos os dias, então plantar em vaso grande, com muito substrato, eu acho arriscado lá, tá? Isso aí, inclusive, é depoimento dela, que mora lá, viu? Aqui, ó, cultivo nobilho é mais difícil que valquiriano? Não, o cultivo de nobilho, eu até cheguei a largar nobilho aí em 2007, se eu não estiver enganado. Vendi toda a coleção de nobilho e depois eu acabei voltando, tá? Mas não tem nada de diferente. O nobilho aqui hoje eu cultivo ele bem acima. As valquirianas, depois eu vou mostrar aqui de novo o orquidário, eu cultivo na altura do peito, né, um pouco abaixo do peito aí. E os nobilhos eu coloco acima da cabeça, onde eu pego com a mão aqui, né? Mas eles estão no mesmo local, com a mesma adubação, a mesma tela, tudo igual. E eles vão muito bem desse jeito. Eu só coloco um pouco mais acima, tá? No meu caso ali até foi por coincidência, foi por conta de espaço mesmo. Mas não tem valquiriana embaixo, tá? Eu não faço sobreposição de plantas. Primeiro, por conta de receber luminosidade. E segundo, porque se uma planta está doente em cima, cai para debaixo e ali vira uma coisa complicada, tá? Ó, pergunta do Luiz Matos. Luiz, eu uso aqui água, apesar de ter poço, eu uso água da rua, tá? Ao contrário que muita gente pensa aí que o cloro é muito prejudicial. É claro que em excesso, quando a água sai branca, sim. Mas a minha água da rua aqui é boa, viu? Ela vem aí com 7,5, 8 de vez em quando, aí eu derrubo ela um pouquinho só na adubação, na rega eu não faço nada, tá? O que acontece é o seguinte, eu molho aqui, então ela acabou criando um ciclo, e como é automático, a caixa d'água enche logo após a rega, né? Então eu molho agora na época do frio de manhã. Quando ela vai molhar na outra rega, ou no outro dia, ou pulando o pH já caiu um pouco, porque a água fica parada ali na caixa d'água, o pH cai. Quando eu vou medir, eu já fiz isso algumas vezes, eu faço por amostragem, eu não fico todo dia lá com pHmetro não. Então quando eu vou medir aquele pH daquela água que já está parada há 24 ou 48 horas, o pH já está ali a 7, 6,8, 7,2, que é o ideal mesmo ali para rega, né? Para rega. E dependendo da adubação a gente derruba um pouco. Agora com esse adubo do Locatelli, ele tem um dispositivo que ele te mostra se o pH está um pouco elevado ou abaixo, né? Então ficou mais fácil ainda. Então como eu já chego lá, jogo e noto que o pH está razoável, eu nem meço mais. De vez em quando eu faço isso por amostragem, viu? Mas não tenho uma neura de ficar medindo todos os dias, em toda adubação e tal. Eu vou mais por amostragem mesmo. Aqui estou perguntando quanto tempo que eu uso o adubo do Locatelli. Eu estou usando desde janeiro, final de janeiro. Tem 6 meses, tá? Vai fazer 6 meses aí. Realmente é um adubo muito bom e uma coisa que facilitou demais, porque eu tinha que comprar 8 tipos de produtos diferentes, tinha que fazer, e hoje em um produto só eu tenho isso. Eu não tenho problema com o cálcio dele queimar botões e atrapalhar a floração, que é o que eu tinha com o Calbit, né? Apesar de ser um excelente produto, mas eu tinha esse problema e não tenho mais. Vamos lá aqui, ó.
Eu tô achando as perguntas aqui, pessoal, que eu travei a parte de perguntas aqui. Aqui, ó, no Miguel. A irrigação estraga os botões? E se sim, o que devo parar de irrigar? Ô, Miguel, a irrigação, isso depende muito. A irrigação não estraga os botões, tá? Agora, o excesso de água ali, e se você tem uma queda de temperatura muito grande, sim. Agora, a irrigação em si, não. A irrigação em si, ela acaba prejudicando um pouco as flores abertas, né? Ela vai dando aquele fungozinho, aquelas bolinhas que dão na flor ali, e você diminui a vida útil ali da flor. Mas botão não. Botão não tem problema, a não ser que tenha essa queda de temperatura, ou que você aplique alguma coisa que venha estragar os botões. Mas a rega em si, água, não, tá? Ó, uma pergunta do Marcos aqui, ó. Marcos, então, essa Rafael utilizada no Matheus Leme com Rafael, ninguém conhece, tá? Agora, eu até acredito que já cheguei a perguntar pro Leonardo se não teriam roubado polínia da Rafael LR dele, porque agora nesse cruzamento, sem chance de ter trocado, até pelas características, estão dando cerulhas, né? Eu cruzei a Eleganza, que é uma A14, que é filha de cinquentenário, com a Gabriela Costa. E estão dando cerulhas, tem várias cerulhas já abrindo. Então, assim, como a gente não tem hibridação em cerulhas, não acredito que tenha nada de errado com relação à pureza das plantas. Mas é uma planta que a gente não conhece, tá? Essa planta, a história é que ela foi exposta pelo Newton, e o Orlando lá de Matheus Leme tirou a polínia, fez o cruzamento, depois avisou para o Newton e perguntou que planta que era. E ele falou que era uma nativa que chamava Rafael, que tem o nome do filho do Newton. E ficou nisso. Então, assim, mas isso não é só Rafael, isso nós temos cruzamentos mais antigos, por isso que eu bato sempre na tecla. E eu vejo de 1000 postagens que tem por dia, ninguém coloca genealogia. Isso é muito importante. Comprou uma planta, vai ali, anota a genealogia. Quando for postar, coloca lá o cruzamento da planta. Não precisa colocar a origem, que é minha, muita gente não quer colocar, mas coloca o cruzamento, o pai e a mãe, tá? Porque aí a gente tem como rastrear aquilo, a gente tem como. Agora, o pessoal não usa anotar. Antigamente cruzava qualquer coisa com qualquer coisa e não anotava nada, mas isso independente de hibridação, tá? Os cruzamentos não tinham parâmetros, então o pessoal ia fazendo e não anotava. É muito importante a genealogia, pessoal, para postar, para cultivar. Eu aqui hoje não tenho nada assim que eu não tenha pelo menos uma noção. No caso das Matheus Leme com Rafael, que o Marcos citou, a gente tem essa noção. E principalmente agora, tendo cerulha, a gente já vê que não tem hibridação, porque não tem hibridação anterior em cerulha. Então a gente fica só não entendendo se essa nativa realmente tem uma carga genética para resultados cerúleos aí, né? Ou se poderia ter sido essa Rafael LR, que é do Leonardo, que ele fala que não tem chance. Então, assim, não saberia dizer. Vamos lá, tô passando aqui, ó. Sérgio Gomes. Ah, tá, Sérgio, aí. Eu respondi aí então Ó, me perguntaram aqui, ó, qual das piracanjubas foi utilizada na dinastia azul? A gente achava que era a nativa, que chama cirilina, né? E que o pessoal apelidou de piracanjuba. Que inclusive eu usei em 2 cruzamentos meus aqui, essa nativa. Mas ela é muito ruim de forma, uma planta bem magrinha. Das cerulhas nativas é a pior que tem. E depois, acho que 2 anos atrás, o Alcides Cavazzini fez uma entrevista com o César, inclusive gravada, filmada, e o César reafirma que a piracanjuba utilizada foi uma 427 e não a nativa, igual o pessoal acha, né?
Inclusive eu estou fazendo já uma reformulação no site lá onde tem a parte de da genealogia da árvore, né? Já para colocar depois, após ali a piracanjuba como nativa, já o 427 ali na árvore, tá? Porque ele reafirmou que não é, que é um 427, que também tem a piracanjuba 427. Vamos lá, ó. O que você acha das UTI em garrafa PET? Ó, eu nunca utilizei, nem saco, nem... Ô Alisson, eu nunca utilizei, então assim eu não posso falar, tá? É aquelas UTI que o pessoal faz com saco, hormônios, Fagno ou na garrafa PET. Realmente não utilizei, eu não posso te falar se aquilo funciona ou não. Nunca usei, nunca precisei, graças a Deus. Aí, ó, o João tá falando aqui, ó, que é negócio da lua mesmo, ó. É, João, eu também tenho usado bastante isso aí, viu? E tenho gostado. Blue Star. Ó, tá falando que tem a Blue Star que ela sempre floriu com uma flor só. Não, ela floresce normalmente com duas flores, viu? Não, nunca pode ser falta de luminosidade, algum produto, alguma coisa, ou da planta mesmo, a aclimatação da planta aí no local, tá? Ô Breno, com relação às marmoratas, eu tô correndo um pouco aqui porque eu tô vendo que o horário já tá quase acabando ali. A gente só tem 60 minutos. Melhoramento em marmorata. O André tentou alguma coisa, né? Com a João Vitor, com cerulha, porque João Vitor já é filha de cerulha. Tentou fazer marmorata cerulha, mas não deu. Eu achei logo, acho que em 2099, uma árvore tinha duas marmoratas. Um era um seedling e uma era uma toceira que devia ser a mãe, né? Só tinha essas duas plantas nessa árvore. Eu tirei um pedaço, um até coloquei o nome da minha mãe e outro eu coloquei o nome da minha madrinha. E depois, quando surgiu essas análises lá no Instituto Biológico em São Paulo, eu mandei as duas. E as minhas eram viróticas. E eu tinha feito uma troca dessa com o nome da minha mãe com o Ivan Noé, em uma que ele tinha achado lá em Araguari, e também deu a dele. Essas três deram vírus na análise. E eu descartei essas plantas, elas estão em árvores lá na chácara. Então depois disso eu vejo, depois o André comprou uma planta, né? E também deu que era virótica, e eu acabei meio que não fazendo nada, porque se você pega a polínia ali de uma planta que é virótica, né? Mesmo que ela não apresente ali nas flores, ela vai passar esse vírus para outra planta. Então eu acabei descartando essas plantas, não fiz nada, viu? Laudinei, o protocolo de adubação, eu vou te passar depois. Hoje eu faço com um adubo só, mas eu vou te passar depois aí o endereço aí do Locatelli. Quem quiser me manda por WhatsApp depois que eu compartilho o contato dele, tá? Alexandre, o problema aí que você já me falou, né? Que o problema aí é a água mais calcária, né? Que sai até grossa, você falou. Esse é um problema. Se você vai ter que ter alguma coisa para dar uma purificada nessa água, que é o que você tem, né? Olha lá, ó, me perguntaram pediram para mostrar o orquidário. Eu vou mostrar, eu não vou chegar lá perto, olha lá. Só para vocês verem a altura das plantas, ó. Elas ficam à altura do peito, mais ou menos, ó, tá? Aldair, não, o adubo que eu estou usando não mancha as flores, tá? Que é o do Locatelli. Não notei nada de mancha ou de deformidade ainda.
Por falar em genealogia, como ter certeza se uma planta é vendida como nativa? É impossível, tá? A não ser que tenha alguma característica. Nós batemos o olho assim. Existem algumas nativas que a gente tem praticamente certeza que são nativas. Você olha por características tanto do vegetativo como das flores, você acaba aí com quem gosta de nativo, quem viveu em habitat, tudo, a gente tem uma noção se é ou não, mas não tem como, não existe assim, ó, isso é nativo e pronto, acabou. Não. É difícil isso aí, tá? E o pessoal com esse retrocesso aí, que muitos acham que é retrocesso, né? Voltando aí, o pessoal querendo muita nativa e tal. O pessoal tem nativizado demais plantas, né? Que você vê nitidamente que não são nativas. Já pegamos várias aí, inclusive plantas de cruzamentos nossos, do André, que o pessoal vende como nativa e que não tem nada de nativa, tá? Já peguei várias carenas com capelinha, já peguei muita coisa aí que o pessoal vendendo como nativa e que não são. Infelizmente, como hoje tem essa corrida por nativa, o pessoal inclusive vai no mato, amarra, elas adquirem características no vegetal de plantas nativas, de besorrinho que vai comendo e tudo, e infelizmente o pessoal nativiza, entre aspas, né, essas plantas, tá? Marcos, foi mais ou menos isso, ó. Respondi já a sua pergunta pela pergunta de cima aí. Doroteia, infelizmente, ó, e vai começar a contagem regressiva aqui, pessoal. A pergunta do Lucas aqui, ó. Ô Lucas, eu, para te falar a verdade, acredito que tenha alguma relação, sim, de folhas, bulbos, né, com o formato das melhores que vão sair nos cruzamentos. Mas eu acabo não, para eu separar plantas para eu ver flor aqui, eu acabo não observando muito isso. Tem alguns cruzamentos que sim, às vezes o cruzamento está lá, todas as plantas iguais, tem 2 ou 3 diferentes, eu pego aquelas diferentes, mas não tenho essa, sabe? Eu vou pegando mesmo, mais por amostrar, quantidade mesmo. Pessoal, falta 2 minutos aí, eu vou tentar responder o máximo aqui, tá? Aqui, ó, o Luiz Matos perguntou aqui, ó, quais cruzamentos você fez e depois descobriu que é uma matéria. Luiz Matos, no início eu acho que todos fizeram cruzamentos, né? E vários cruzamentos eu fiz, e quem depois, como a minha postura foi de picar as plantas híbridas depois, né? Várias eu fiz isso, abandonei aquilo no meio do caminho, fui e acabei com aquilo. Repus as plantas para todo mundo, mas infelizmente isso não é o que existe, tá? O pessoal faz e vende. Eu sou totalmente contra. Hoje eu acho que se a gente não prestar atenção nesse fator de hibridação, principalmente quem gosta de verdade da espécie, tem que prestar atenção. Porque se não prestar atenção nisso, todos nós já fizemos coisa errada. O legal é assumir que fez, né, e parar de fazer. Quem realmente gosta, não faz, tá? Pessoal, já começou aqui a contagem regressiva. O Arley, eu respondi aqui, essa aqui é um cruzamento 1026 que chama Monet TE. Pessoal, voltei aqui porque o vídeo acabou, né? Ele começa a contagem regressiva ali e a hora que eu vi acabou de uma vez. Infelizmente a gente tem só 60 minutos em cada vídeo, então eu não consigo mudar isso ali. Se vocês quiserem continuar, a gente continua mais um pouco aí, tá? Só que as perguntas eu não tenho mais aqui, tinha muita pergunta ainda. Então quem não foi respondido, quiser fazer a pergunta, pode voltar a fazer aí, tá? Infelizmente eles cortam sem dó mesmo, tá? O vídeo acaba ali, deu 60 minutos, acaba. E acaba que muita gente entra depois do horário e aí as perguntas começam a chegar mais tarde e prejudica um pouco. Mas vamos lá. Quem tiver mais perguntas aí, quiser fazer,
viu? Vou aproveitar, vou mostrar umas plantinhas aqui. O pessoal tinha pedido ali, eu vi. Ó. E essa aqui, ela não tá bem florida. É a semialba que todo mundo perguntou, viu? Ela é do nosso cruzamento 1026. Ela chama Monete. É uma planta que fica praticamente semialba mesmo. A gente chama de suave. Ela dá essa pigmentaçãozinha aqui nos lóbulos e tal, mas ela fica praticamente semialba. Essas plantas são novas, eu até já coloquei nome, mas não vou lembrar o nome de todas, tá? Essas 3 vinicoluas que eu vou mostrar são do nosso cruzamento 1084 de Zé Luiz com Aureci. Essa é uma delas. Essa aqui é outra, tá? Essas 3 plantas nós separamos para coleção. E aquela ali, que é uma planta muito plana também, muito bonita. Essa daqui é uma linhagem de cerúleo. O pessoal perguntou da piracanjuba. Essa daqui é filha de Tatiana com piracanjuba, mas é piracanjuba nativa, tá? Uma planta grande, olha aqui o tamanho da flor. Um labelo intenso, muito bonito. Olha só o labelo dessa planta, muito bonito. Planta de primeira floração, bem armada. Essa daqui é uma 1130, muito bonita, que é Orlando Mazeto com Nelly. Essa daqui é uma elegância com Gabriela Costa também, uma planta de flor grande, planta que está aberta há muitos dias, muito bonita. Essa outra aqui é uma 1081, essas duas na verdade. Uma planta muito boa de forma, aquela ali também, ó. 1081 é Amor Platônico com Suprema Cavazzini. Essa daqui é uma 1045, coloração incrível. 1045 é Gloriosa com Orlando Mazeto. Olha que coloração, essa planta já está aberta há muitos dias, não escureceu, ó. Gloriosa com Orlando Mazeto. Essa daqui é Fatinha com Teteia, é uma planta que nós separamos também, muito boa, apesar da flor pequena, mas é muito bonita. Aquela ali também é outra Fatinha com Teteia. E essa é uma 1005, que é Albatroz com Aurora Boreal, uma planta também muito bonita. Flores planas, olha aí, muito bonita. Essas plantas eu acabo trazendo para casa para poder ver um pouco de floração também. Deixo aqui, ó, nesse separador aqui, sempre aí bem floridinho. E aqui eu peguei 2 feiticeiras ali no meu orquidário, que o pessoal queria ver feiticeira. Eu recebi algumas mensagens antes de entrar. O pessoal queria ver feiticeira e eu peguei 2. Feiticeira é uma paixão que eu tenho, vários vasos, vários, tá? Pessoal, não, deve estar travando porque eu estava andando aqui, tá? Mas voltou agora. Bom, de qualquer forma eu voltei para finalizar, né? Fica feio sair sem despedir. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu ainda tô aqui. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui. Se eu já ouvi falar no Japa de Atibaia, que foi cultivador de orquídeas. Não, assim, tem que falar pelo nome, né? Mas Japa de Atibaia, não. Com esse codinome aí, não. Tá? Pessoal, muita gente acabou, quando caiu, não entrou de novo. Nós vamos fazer outras aí, tá? Outras dessas de perguntas e respostas. E o pessoal que tiver aí já pode ir anotando aí, pode ir deixando. E quem quiser também pode me mandar essas perguntas pelo nosso WhatsApp, pelo e-mail, tá?
Nosso WhatsApp é 34 99972 8294. Eu sempre respondo lá, tá? E quem tiver alguma dúvida, quiser alguma pergunta que não foi respondida aqui durante a live, pode me mandar que eu respondo, e numa próxima live a gente fala sobre isso também, tá? Almir, não, mas fica tranquilo. E outra coisa, viu, pessoal? A live ela vai ficar disponível tanto no nosso IGTV aqui no Instagram, como lá no canal do YouTube. Acabando aqui, eu junto os dois vídeos, corto aquelas partes que tem uma travadinha, tudo, e jogo lá, tá bom? O Orquidário Botelho perguntou aqui, ó. Fernando também usa o adubo Locatel. Vamos ver o pH ideal. O Orquidário Botelho, o adubo dele, quando ele dá uma coloração clara, né, é que o pH não está ideal. E quando ele fica cor de café, a água fica cor de café, bem escuro, um marrom bem escuro, é que ele está com o pH ideal. E aí você precisa ter um pHmetro para você ver se está muito acima, muito abaixo, para poder ver que se não tiver nessa cor de café, quando você joga, você tem que ter aí uns 20 minutos de reação, tá, da água com o adubo. Passou esses 20 minutos, se o adubo não tiver com aquela coloração de café, isso ele vai poder te explicar melhor. Mas ele recomenda que aí você tem que medir, ou subir ou abaixar o pH para chegar no pH, para a cor vai te mostrar o pH exato da água, tá? Exato assim, né? Que tá bom. Vamos ver aqui. André, não. Praticamente a gente não usa mais algumas plantas, né? São plantas lindas, acima de qualquer suspeita aí, mas acaba que a gente não usa elas em cruzamento, tá? Eu acredito que muito pouca gente deva usar isso aí. Então, hoje eu sigo uma linhagem bem diferente. Eu vejo que as plantas, quando vão avançando aí, respondendo o André aí, as plantas vão avançando muito em cruzamentos, quinta, sexta, sétima, oitava geração, nem sei se tem oitava, mas sétima eu sei que tem. E as plantas vão ficando muito homogêneas, elas sempre ficam com a mesma cara. São ótimas plantas. Eu noto que alguns cruzamentos começam a dar alguns defeitos genéticos, falta de lóbulo lateral, labelo menor, pétala menor do que a outra, bem menor, não é um pouco menor. Um pouco menor a maioria tem, 99%, um pouquinho menor tem. Agora eu noto pétalas bem menores, coisa de 1 centímetro, é muito para uma pétala, tá? Então, assim, hoje o meu sistema é o seguinte: cruzar plantas comprovadas e fazer no máximo até a segunda geração. Depois, a hora que eu passo para um terceiro cruzamento, a hora que eu pego essa segunda geração, eu já volto em alguma nativa que não participa daquela genealogia. Eu não ultrapasso mais isso, porque eu gosto da valquiriana na essência ali. E a partir da terceira geração você vê que as plantas já começam a ficar muito iguais, não tem, elas perdem características como veias, igual a cerúlea que eu mostrei aqui, ó. É uma primeira geração, mas você vê que é uma planta muito bonita, que deu um labelo que nenhuma outra cerúlea excepcional de forma dá, que é um labelo cinza fechado, ainda você consegue ver umas veias ali, e você não consegue ver isso mais depois de quarta, quinta geração, tá? Então, meu trabalho basicamente hoje é em cima disso. Vamos ver aqui, ó. Eu mando as cápsulas pro Renato Gaudiano. A Renata mexe com cavalo, a Renata sabe disso. Renata sabe que as plantas, assim como os cavalos, como os animais em geral,
não tem como ficar colocando a mesma coisa sempre, né? Fazendo sibling sempre, até quinta, sexta geração. Tem que colocar coisa nova aí, e eu, a partir de 2018, eu comecei a fazer isso. Então eu não adianto acima de segunda geração sem voltar em alguma coisa que não tenha naquela genealogia, e pegando uma coisa que eu tenho certeza que é pura, nativa e que eu conheço a planta. Pessoal, é isso aí, tá? Eu voltei só para despedir mesmo, acabei respondendo algumas perguntas aí, e realmente eu não gosto de sair e deixar o pessoal com muita pergunta. Tinha bastante pergunta, mas eu travo aqui para ir respondendo, para depois não perder o fio da meada aqui, e acabei extrapolando o tempo lá na primeira live, e infelizmente espero ter respondido aí algumas, o pessoal tenha gostado, e nós vamos fazer outras aí, tá? Depois mande aí algum feedback aí lá eu deixei o nosso contato WhatsApp, manda lá o que acharam e tudo, e se gostaram mesmo, aí a gente vai fazer outras sim, de perguntas e respostas, porque eu vejo que em algumas lives o pessoal manda muita pergunta fora do tema, e acaba, como a gente tem 60 minutos e muitas vezes não é suficiente, acaba eu fico um pouco perdido ali, querendo responder, mas não posso responder para não sair do tema. E hoje eu resolvi abrir aqui só para isso, para poder perguntas diversificadas, tá? Pessoal, um abraço aí, bom domingo a todos, viu? E fiquem com Deus aí, e até a próxima aí. Eu já estou preparando algumas coisas novas aí, bem legais, tá? Um abraço aí.